E hoje nós queremos, então, nos finalmente aqui, no estudo final aqui dessa série, falar sobre o Rei do Reino de Deus. O Rei do Reino de Deus. Então, já vimos aí todas essas áreas aí em 4 aulas, e especialmente com destaque aí o aspecto universal, global, milenar e eterno. E hoje, então, queremos falar sobre o Rei do Reino de Deus, reinando com Cristo e algumas considerações finais. Então, esse estudo se baseia basicamente no livro O Rei do Reino de Deus, que está em inglês, não tem em português, mas, então, falando um pouco sobre cristologia, mencionamos que cristologia é o estudo sobre o Senhor Jesus Cristo, tentando entender um pouco mais sobre ele. E então vamos ver aí que em João, capítulo 1, nós vemos aí que no princípio aquele que é a palavra ou verbo, as nossas versões mais antigas em português dizem verbo, em inglês dizem palavra, e a NVI fala palavra, né? Vem do grego logos. Então, no princípio, era aquele que é a palavra, o verbo, ou logos. Ele estava com Deus e era Deus, e é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E isso é que eu queria destacar bastante. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, aí a gente vê a autoridade dele em reger o universo, a criação, o mundo, o planeta Terra, o céu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse. Então, ele tem toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. A terra pertence a ele. Então, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É uma história bastante trágica, no sentido de que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí o versículo 18 diz: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, nós temos esse fato muito importante, essencial, de que Cristo é o Criador do universo. Ele é o nosso Criador, Deus Filho, tudo foi feito através dele. Nós vemos realmente Deus Pai e Deus Filho na criação e tudo sendo feito pelo Pai através do Filho. Então, a criação, ele tem autoridade total sobre a criação. Seria interessante entrar em outros pormenores aí, falar sobre o Espírito Santo, que normalmente a função dele é de manter e ah, de melhorar, se for o caso, ou de continuar, dar aquela continuidade e aquele desenvolvimento. Essa é a palavra que eu estava procurando. A dar aquele desenvolvimento. E a gente vê isso na vida cristã, né? Deus, através de Cristo, nos criou, Cristo veio, morreu em nosso lugar, e o Espírito Santo é quem trabalha em nossos corações para nos santificar. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, agora nós queremos, dentro dessa perspectiva cristológica, queremos pensar aí e dizer o seguinte, que a questão teológica mais importante que podemos considerar é quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E a cristologia busca entender melhor a identidade de Cristo
sua divindade e humanidade, sua natureza dual, né? Suas duas naturezas, a divina e humana. A visão ortodoxa, a visão que a Igreja adotou desde o princípio, mas realmente que ficou mais solidificada com o Concílio de Nicéia, do ano 320, me parece, 320 e poucos, é que Cristo é eternamente o Filho de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que, como diz esse, o Credo de Nicéia, que nunca houve um momento em que Cristo não existisse, que Jesus nunca existisse, que Deus, o Filho, é, não ainda existisse. Ele sempre existiu. Então, ele é eternamente o Filho de Deus e a segunda pessoa da Trindade, que veio como um ser humano à Terra, que ele criou, assumindo uma natureza humana, enquanto retinha sua natureza divina. Então, é um mistério, é algo que nós não conseguimos compreender totalmente. Podemos até mais ou menos definir. O difícil é entender intelectualmente e na prática como isso podia funcionar. Jesus, ele, como ser humano, ele devia a sua obediência a seus pais, José e Maria, mas quando eles vão lá, provavelmente aos 12 anos de idade, eles vão lá no templo, onde é que está o nosso filho? Viemos aqui para Jerusalém, para a peregrinação anual, e o nosso filho não voltou com o grupo. Onde é que está o nosso filho? Voltam preocupados. Dias depois encontram Jesus lá no templo, falando com os mestres da lei, os intelectuais, os teólogos, e o pessoal lá abismado com o conhecimento dele. E Maria dá aquele puxão de orelha de leve nele e diz: Olha, seu pai e eu estávamos preocupados com você. E aí ele diz: Mas a senhora não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Então, sim, ele tinha também o pai realmente de Deus, sendo Deus o Pai, e aqui na terra, por empréstimo, José, que na verdade foi o pai adotivo dele, né? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, temos no grego esse termo prototokos, que significa primogênito. Agora, essa palavra, então, ela significa, onde ela aparece nas passagens que falam sobre Jesus como sendo o primogênito, refere-se especificamente a Cristo como o primeiro a experimentar a glorificação, ou seja, a sua ressurreição. Temos nesses versículos aí, nessas passagens, Hebreus 12, 23, Apocalipse 1, 5. Mas a ideia de primogênito é aquela ideia de preeminente, o soberano, inequívoco sobre toda a criação. Então, é muito importante frisar que, quando fala sobre Jesus como o, o, o primogênito da criação, não quer dizer que ele, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, não quer dizer que ele foi como que o primeiro criado, aquele o primeiro que Deus criou. Existia uma heresia ah, que ganhou realmente, inclusive se espalhou bastante, e por isso foi uma das razões principais do Concílio de Nicéia, porque houve uma pessoa que espalhou essa heresia dizendo que Jesus foi o primeiro ser que Deus criou. E eles deixaram bem claro: não, 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 não. As Escrituras deixam claro, e nós queremos aqui afirmar que Jesus não é um ser criado,
ele é o eterno Filho de Deus. E então, vocês depois podem até procurar, fazer um Google aí, Concílio de Nicéia, e ver aí aquela declaração muito importante que até hoje é considerada e é usada. Bom, então, nós estamos falando aqui sobre um reino, falamos sobre o reino de Deus e os seus aspectos, e estamos falando sobre um reino sem limites, especialmente quando falamos sobre o reino milenar e mais ainda quando falamos sobre o reino eterno de Deus através de Cristo. Então, estamos falando de um reino realmente sem limites. Quando você se rende ao Rei Jesus, você se torna parte desse reino. Então, esse é um reino que não conhece limites. Você foi escolhido a dedo por Deus Pai, dado como presente ao seu filho e adotado em sua família. Como filho, você também é seu herdeiro e compartilhará de sua glória. Mas, por enquanto, compartilha também dos sofrimentos de Jesus. Então, às vezes a gente fala da glória futura e coisas incríveis e tudo isso que vem por aí, mas, ao mesmo tempo, nós não chegamos lá ainda, não estamos lá ainda. Estamos aqui e, na nossa situação presente, compartilhamos do que o apóstolo Paulo chama os sofrimentos de Cristo, de Jesus, Romanos 8:17. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, disse que depois da gente ter sofrido um pouco, então, um pouco não quer dizer que a gente não sofre bastante ou todos os dias, de certa forma, mas é pouco em comparação com a eternidade. Então, o que a gente sofre nessa terra, a gente vai sofrer o quê? Por 70 anos, 80, 90, 100, mas não se compara com a vida eterna, não é? Toda uma eternidade sem sofrimento. Então, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o Deus de toda graça, que os chamou à sua eterna glória em Cristo, ele mesmo os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os estabelecerá. Então, isso é o processo que nós passamos e precisamos passar, e eu creio que precisamos até orar isso aí, pedir, Senhor, olha, como a sua palavra diz, lá em 1 Pedro 5:10, depois a gente sofre, o Senhor vai restaurar a gente, o Senhor vai confirmar a nossa relação contigo, a nossa salvação, a nossa redenção. O Senhor vai fortalecer a nossa vida cristã, o Senhor vai nos estabelecer, porque nessa vida, é como Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito realmente tem aquela vontade de fazer a vontade de Deus, como Jesus disse aos discípulos, quando pediu que eles orassem com ele, e eles dormiram, e ele falou: a carne realmente é fraca, mas o espírito deseja, né, fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes somos traídos pela carne, pela fraqueza humana. Bom, vamos lembrar que já mencionamos isso algumas vezes, mas convém, agora que estamos falando sobre Cristo, a identidade dele, a obra dele, quem ele é, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei, é importante lembrar que ele prometeu à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, capítulo 2, e podemos aplicar isso às outras igrejas, podemos aplicar isso a todos que o seguem, que são redimidos, que são fiéis. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, então não vale para aqueles que
que estão seguindo a Jesus e depois decidem abandonar a fé ou tirar umas férias espirituais. Não, está falando quem for, quem vencer e ficar firme até o fim, né? Por isso que precisamos estar sempre alertas, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E é importante frisar que aí nós estamos falando sobre galardões e não salvação, né? Muitos de nós, eu creio assim também, uma vez que você é salvo, nós recebemos o que? A vida eterna. Se é eterna, então é para sempre. Se é para sempre, então não acaba um certo dia. Então, uma vez salvo, realmente sempre salvo. Mas se você for salvo de verdade, redimido de verdade, você vai continuar, porque o Espírito Santo vive dentro de você e você vai continuar. Agora, em termos de fidelidade, e tudo isso, e galardões que vêm pela fidelidade, isso já é algo que pode ser perdido ou pode não ser alcançado, mas o maior galardão é a vida eterna em si mesmo, né? Bom, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governarão, ele as governará com cetro de ferro. Lembra aquele simbolismo de Salmo 2, que tem a ver com o milênio, Jesus reinando com cetro de ferro sobre a terra, e as despedaçará como a um vaso de barro. Aquela mesma imagem que a gente vê lá em a mesma ideia de Salmo 2. Eu lhe darei, agora veja só que afirmação que Jesus faz. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Jesus disse que ele tinha recebido autoridade sobre toda a terra, né, no céu e na terra. E ele diz que ele vai passar essa autoridade que ele recebeu do Pai dele para reinar, ele vai passar para aqueles que são fiéis. Também lhe darei a estrela da manhã. Não sabemos exatamente o que é a estrela da manhã, mas tudo indica que é mais um galardão, é uma posição especial diante de Deus durante toda a eternidade. Então, quando falamos de reinar com Cristo, às vezes a Bíblia fala que nós vamos, que como sacerdotes, né? Que nós vemos lá em Êxodo 19, aquela primeira referência ao reino, dizendo que Deus faria dos fiéis de Israel, que faria de Israel sacerdotes do reino dele, para servir no reino dele, e depois isso é repetido em Apocalipse. Então, nós vemos essa ideia de adorar. Ao mesmo tempo, vemos essa ideia de servir. E, ao mesmo tempo, vemos a ideia de reinar. Então, essas palavras são sinônimas. Ao mesmo tempo que vamos estar reinando com Cristo, vamos estar orando, adorando a Cristo. Vamos estar adorando a Deus Pai. Vamos estar adorando a Deus Espírito Santo. Então, vamos estar adorando, vamos estar nesse serviço de ministrar a adoração a Deus e, ao mesmo tempo, reinando com Ele, pois Ele vai fazer de nós, ou daqueles que são fiéis, Ele vai fazer daqueles que são fiéis realmente instrumentos da sua autoridade, canais da sua autoridade para reinar sobre toda a terra e durante toda a eternidade. Nós vamos reinar com Cristo. Colossenses 1,15, nós vemos lá que, quando já acabei de mencionar isso, é mais importante, mas é importante mencionar outra vez, quando a Escritura diz que
Jesus é o primogênito sobre toda a criação, não significa que ele foi o primeiro a ser criado. O termo grego significa que Jesus é preeminente. O termo usado por Paulo é a palavra grega prototokos, que já mencionamos, que de fato significa aquele que veio primeiro, mas também refere-se à proeminência quanto à posição. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, esse pois significa visto que nele foram criadas todas as coisas. Então, nós vemos aí, inclusive, essa partezinha aqui, eu tenho coisas que eu estou tirando do meu livro O Rei do Reino de Deus, mas essa parte aqui está nesse site aí que vocês podem ver aí. Bom, as principais passagens relacionadas à pessoa de Cristo e à sua natureza dual ou dupla são encontradas em João, o Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 18, Filipenses 2, de 5 a 11, Colossenses 1, de 15 a 20, Hebreus 1, capítulo inteiro, e um pouco de capítulo 2, do capítulo 2 também, e Hebreus 5, de 5 a 10. Agora, não quer dizer que não temos referências aqui e ali em outras passagens, mas essas são as passagens com alguns versículos, não só um ou outro, mas vários versículos, e que falam mais de perto sobre a questão da natureza humana e divina em Cristo. E é importante frisar que Jesus não é apenas pré-existente. Existem algumas heresias que dizem, sim, Jesus é pré-existente. Ele existia antes da criação do mundo e do universo, mas ele foi criado por Deus, né? Nós temos algumas religiões que falam isso e dão a entender isso. Então é importante a gente ficar esperto, porque Jesus não é apenas pré-existente, ele é eterno, não criado. Ele é a segunda pessoa da divindade, da Trindade. Então, ele é Deus, tanto como o Pai é Deus, tanto como o Espírito Santo. Sim, existem algumas dessas mesmas aí que não acham que o Espírito Santo seja Deus, mas nós sabemos, por várias passagens na Bíblia, que o Espírito Santo e que Deus Filho, eles são parte, eles são pessoas da Trindade. Então, essas passagens, antes de parar e ler livros teológicos sobre o assunto, ou comentários que existem por aqui ou por ali, é importante a gente ler com muito cuidado, com muito critério, essas passagens mencionadas aí, como ponto de partida, porque, na verdade, nós temos que nos manter firmes e fiéis aí na palavra de Deus. Existe um outro termo que os teólogos gostam de usar aí, que é a união hipostática. Simplesmente a união hipostática ou pessoal é a união das naturezas humana e divina na pessoa de Jesus. Ambas as naturezas mantêm sua identidade separada, sem nenhuma mistura ou perda de sua identidade separada. Cristo permanecendo uma pessoa. Isso John Walford que diz no livro dele aí sobre o senhorio de Cristo. E então a gente vê que é um pouco complicado aí para a nossa cabeça aí. Para a gente já é complicado a gente pensar na gente mesmo como pessoas criadas por Deus, mas que com uma natureza caída, né? Uma vez que Adão e Eva caíram,
levaram toda a raça humana que viria depois, junto com a sua queda, de forma que depois deles, todo ser humano que veio depois já nasceu com uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. E então, por isso, muitas vezes a gente, como Paulo fala em Romanos 7, né, um pouco em 6, continuando um pouco em 8, mas especialmente em Romanos 7, onde ele diz: as coisas que eu quero fazer eu acabo não fazendo. E as coisas que eu não queria fazer, muitas vezes eu faço, porque existe essa natureza pecaminosa, caída, dentro de nós. E quando a gente para pensar na nossa salvação presente, que tem a ver com a santificação, então é uma realidade, é um desafio constante na nossa vida. Mas quando a gente para então para pensar, uau, eu sou complexo, aí eu quero fazer uma coisa, faço outra, e eu não sei nem, eu não estou me entendendo, não estou sabendo por que que eu não, eu jurava de pé junto que nunca mais ia fazer tal coisa, e aí eu fiz, e o que está havendo? Que loucura é essa? Parece que eu sou duas pessoas. Então já é complicado. Agora imagina a Cristo com duas naturezas, a divina e a humana. Agora, a natureza humana de Cristo, como ele foi gerado pelo Espírito Santo, a Bíblia deixa claro que ele veio sem essa natureza pecaminosa. Se ele tivesse vindo com a natureza pecaminosa, tudo indica que ele não poderia ter sido o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, né? Porque, como alguém no passado, um desses ah, autores cristãos de séculos passados, ele colocou, eu creio que foi Anselmo, ele colocou essa ideia de que Cristo, para que alguém para morrer por nós, teria que ter crédito. O nosso pecado nos deixa endividados com Deus. Então, se alguém vai morrer por nós, não pode ser uma pessoa que está endividada, porque se ela morresse, pô, morreria para pagar a sua própria dívida, né? Mas não, precisávamos de alguém com crédito espiritual, por assim dizer, que pudesse então morrer em nosso lugar. Então, como só o ser humano pecou e deve pagar, e só Deus tem crédito e tem condições de salvar, então teria que ser um Deus ser humano, um Deus homem, né? E então, esse Deus homem, nós encontramos na pessoa de Cristo, e a gente tem essa união hipostática são as duas naturezas que de alguma forma eram a realidade em Cristo, sem que houvesse uma mistura dessas duas naturezas. A crença de que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem é essa união hipostática. O ato da encarnação, ou seja, encarnação, não é reencarnação, isso, isso não tem na Bíblia. A encarnação quer dizer que Cristo veio em carne, veio como ser humano. O ato da encarnação não foi um arranjo temporário que terminou com sua morte e ressurreição, mas, como as Escrituras deixam evidente, sua natureza humana continua para sempre. Isso é outra coisa assim de fazer explodir a nossa cabeça. A identificação de Cristo com a gente, ele veio para ser aquele cordeiro perfeito, sacrifício perfeito diante de Deus. Ele veio como ser humano. Quando em Apocalipse fala de cordeiro, Jesus é chamado de cordeiro várias vezes, está falando sobre a humanidade de Cristo. E a gente vê isso até o finalzinho de Apocalipse. Jesus, então, mantém essa natureza dual, ele mantém a sua humanidade, agora, claro, ressurreta e glorificada, mas ele mantém isso aí por todo sempre. Então, a gente vê que Deus
não levou a criação da humanidade como algo leve, leviano, sem realmente. Não, ele levou muito a sério, a tal ponto de mandar o seu filho, do seu filho vir assumir uma realidade humana, uma natureza humana, sem perder a divina, mas a natureza humana, e se humilhou até a morte, morte de cruz, uma das piores torturas e mortes possíveis, para morrer em nosso lugar. E, por causa disso, Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um título que entendemos que é o título de Senhor. Se Jesus não morresse por nós, ele não teria pessoas sobre as quais ele pudesse ter o título de Senhor. Sim, sobre seres celestiais, mas não sobre seres humanos. Então ele recebe esse título de Senhor, por quê? Porque ele morreu pela, por aqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador, e então ele passa a ser o seu Salvador e Senhor de suas vidas. Se ele não tivesse vindo, ele perderia toda a humanidade. Bom, agora vamos mudar um pouco aqui a ênfase. Falamos um pouco sobre a identidade, a natureza de Cristo. Claro, num estudo como estamos tendo aqui, em 1 hora, é impossível realmente aprofundar em considerações teológicas, né, e falar sobre esses termos e tudo isso. Então, por isso, convido a todos que puderem a adquirir o livro O Rei do Reino de Deus, que, infelizmente, outra vez, até agora só está em inglês. Mas, num estudo como esse, a gente pode tocar em alguns pontos importantes e incentivar a que vocês continuem esse estudo. Há muitos livros bons aí fora, existem até sites evangélicos cristãos que falam sobre esses termos e vale a pena fazer um estudo, continuar, que isso aqui sirva apenas como um incentivo inicial para se continuar esse estudo. Mas se Cristo é o Rei, então ele é Senhor. Mas ele é o meu Rei? De certa forma, sim, ele é Rei sobre tudo e todos. Ele é, de direito, Rei. Mas quando eu passo a pensar sobre meu coração, minha devoção, meu comportamento, meu dia a dia, ele é o meu Rei de fato, não só de direito. Então, vamos dizer algumas coisas aqui que tem a ver como o reino afeta a nossa vida, porque é muito mais fácil, na verdade, ficar nas teorias e falar sobre coisas bonitas aí, mas temos que encarar a realidade da nossa realidade, a realidade da nossa realidade, que estamos ainda nesse mundo e estamos num mundo caído, uma natureza caída, mas o apóstolo João, ele fala lá em 1 João 4, né? Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Então, nós temos aqui um esquema onde podemos ver que quando Jesus morreu na cruz por nós, foi como que ele fez como que uma transfusão de sangue. O sangue vertido na cruz por nós é o que traz, quando nós recebemos esse sacrifício pela fé, esse sangue passa a ser a nossa retidão. Olha só como a Bíblia, lá em 2 Coríntios 5:21, explica isso aí. Deus tornou pecado Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus, para que nele
nos tornássemos justiça ou retidão de Deus. Então, esse versículo como que explica essa transfusão de sangue, né? Nós passamos o nosso pecado para ele, ele passa a retidão dele para a gente. A Bíblia chama isso de justificação, onde Deus nos declara sem culpa, quando nós, não porque nós temos uma religiosidade acima da média, porque a gente vai para a igreja, porque a gente lê a Bíblia todo dia, porque a gente ajuda os pobres, porque a gente faz caridade. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom, mas não passa a ser, a gente não faz mais do que a nossa obrigação diante de Deus. Isso não é o suficiente para comprar ou pagar pela nossa salvação. Seria mais ou menos como eu chegar para um de vocês e falar: olha, eu quero entregar para você as chaves de um Mercedes-Benz, a chave do Mercedes-Benz que está lá fora esperando você. E eu quero passar esse carro para você. Você aceita esse carro? Eu quero te dar isso aí como presente. E você dissesse: ai, que coisa maravilhosa, mas olha, deixa eu ajudar a pagar por esse presente. Olha, eu tenho US$ 5 aqui e eu posso te dar isso aí. Chega a ser uma ofensa. Chega a ser uma ofensa. Porque sabe o que são US$ 5 diante do preço de um carro é, incrível como Mercedes-Benz? Então, Deus, quando nos oferece a justificação, o perdão, ele nos oferece isso gratuitamente. E nós não podemos comprar isso, recebemos isso como um presente. Então, quando nós recebemos, quando Jesus nos justifica diante de Deus, o Pai, quando ele diz: olha, Pai, essa pessoa aqui, eu estou perdoando, ela está perdoada porque eu morri por ela e ela recebeu, ela aceitou, ela creu no meu sacrifício por ela. E ela me recebeu como o Salvador, aquele que garante a salvação dela. Então, quando isso acontece, então somos declarados sem culpa. E nesse momento, então, isso deve ser a experiência passada daqueles que já têm a Cristo, por isso que colocamos aí passado, né? Deve ser a experiência passada de quem já tem a Cristo, e então a pessoa passa a ser livre da punição do pecado. Ela já não vai ser punida eternamente pelo seu pecado. Não quer dizer que o pecado, se ela continuar pecando, não tem consequência aqui na Terra, é como a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, a lei da gravidade vai entrar em vigor e as consequências estão aí. Mas quer dizer livre da punição eterna. A salvação está garantida. Isso não é mais uma questão a ser considerada porque já foi resolvido. Mas então, essa experiência passada é algo, eu gostava antigamente de explicar isso. Às vezes eu dava um folheto para alguém no ônibus lá no Brasil, quando eu era adolescente e tal, e a pessoa: mas como é que é? Você? Aí eu perguntava: você é salvo? Ah, eu sou. Mãe, você já aceitou a Cristo? Quer dizer, um termo que o pessoal usa na igreja evangélica que é um jargão que muitas vezes aí fora o pessoal não entende. Aí a pessoa diz: eu aceito, já aceitei, eu aceito todo dia. Aí eu explicava: não, você aceitar a Cristo é mais ou menos como casamento. É uma vez só, é uma vez. Você vai lá e casa. Agora, se você tiver brigas no casamento, tiver algum problema, você não fala: vamos voltar lá e casar de novo. Não, você
vamos nos perdoar e resolve a coisa, mas você não tem que voltar e casar de novo. E a salvação é assim. Mas aí, depois do casamento, entramos num processo de convivência, de viver um com o outro. E nesse processo, precisamos então aprender, às vezes aos trancos e barrancos, como cuidar, como amar, como perdoar, como pedir perdão um ao outro. E nesse processo, então, esse processo, a salvação ela tem três tempos. Ela tem o passado, presente e futuro. Então, no presente, onde já viu aquele mapa lá no. Às vezes você está num parque, ou às vezes você está num shopping, e aí tem um mapa do shopping e tal, e fala assim: você está aqui. Aí eu, agora eu me localizei. Bom, você, se você já recebeu a Cristo, já recebeu essa justificação, você está aqui na santificação. E então, se a justificação é você estar livre da punição do pecado, a santificação é um processo, justificação é um ato, é um fato, e a santificação é um processo de estar cada vez mais livre do poder, é a libertação do poder do pecado. E a glorificação, quando a gente morrer ou Cristo voltar, é a gente estar livre da presença do pecado. No céu não vai entrar pecado nenhum, né? Então, pensando na santificação, e ser santificado é passar a ser santo, e ser santo é ser separado do pecado e para Deus. Então, vamos ver agora algumas questões mais voltadas aí para a santificação. Então, queria mostrar aquelas coisas mais simples antes de entrar nesse gráfico aí meio cheio de coisas. E então, mais uma vez, aí em cima você pode ver a salvação, né? Passado, presente e futuro, e pensando nessa parte da santificação. Então, vamos ver aí que o propósito da santificação, por que estamos falando sobre isso agora? Porque é importante que Jesus não seja apenas rei de direito, mas seja rei de fato, no dia a dia, é uma realidade em nossas vidas. Então, temos aqui o propósito e o resultado da santificação é, um, ser como Deus. Sede santo, sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Ele, para ter comunhão com a gente, nós temos que, um tem que ser parecido com o outro, um tem que ser semelhante ao outro, igual ao outro nesse sentido, para buscar esse lugar comum. Deus não vai baixar seu padrão. Ele não vai entrar no pecado para eu quero ter comunhão com eles e você pecador. É claro que não. Então, nós precisamos ser santos, e só Ele pode nos santificar, para que possamos ter essa comunhão com Ele. Em segundo lugar, o propósito ou o resultado da santificação é cumprir nossa chamada e o nosso destino. Então, Deus nos chama para uma tarefa, uma missão especial e também para um destino eterno. E para isso nós precisamos desse processo de santificação. Também tem a ver com a obediência a Deus, fazer a sua vontade, seguir aquilo que Ele deseja que a gente faça. E, número 4, preparar-se para a vinda de Cristo, Filipenses 1, 10. E aí vamos ver aí que nos preparamos para o dia de Cristo. A Bíblia chama a volta de Cristo, ou o arrebatamento, ou a volta, fala disso como o dia de Cristo. Normalmente, o dia de Cristo eu entendo mais como sendo o arrebatamento. E então, tornando-nos puros e irrepreensíveis. Vemos isso em Filipenses 2,15, 2 Pedro 3,14 e Hebreus 7,26, a importância
disso acontecer em nossas vidas. E só Deus pode fazer isso em nossas vidas. Agora, o desafio é que nós vivemos num mundo caído, temos uma natureza humana caída e enfrentamos um inimigo caído. Temos essa natureza humana caída, mas também temos o Espírito Santo vivendo em nós. Por isso que Gálatas 5 fala dessa tensão entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Se a gente deixar a carne reinar, a coisa vai ficar feia demais. Se a gente deixar Deus, o Espírito Santo, reinar, então nós vamos produzir o fruto. Ele vai produzir em nós o fruto do Espírito, aquelas 9 qualidades mencionadas lá. Mas, então, a realidade, esse desafio que nós encontramos, é que nós temos um inimigo caído e sagaz que tenta frustrar nossa jornada rumo à santificação e destruir nossa vida. João 10:10, né? Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. São 3 as fontes da tentação. As tentações vêm através de Satanás, através da carne, nossa natureza humana caída, e do mundo. O mundo é a coleção de pessoas caídas debaixo do reino de Satanás. Aí fica uma coisa difícil, né? As tentações, elas têm 2 categorias ou estratégias principais que o inimigo usa em nossas vidas. Ele usa os ataques e ele usa a sedução. Então, nós vemos cristãos em terras, por exemplo, onde o Islã impera, muitas vezes eles são atacados. A gente aqui, muitas vezes, acaba ficando na maré mansa, tudo confortável, e é muito mais fácil a gente ser tentado pelo lado da sedução. As 2 formas são usadas pelo inimigo e às vezes podem até vir juntas, né? Vem um ataque e a gente, bom, eu não quero, eu não, e vem, por exemplo, uma perseguição. Você é cristão, olha, tal, não pode, blá, 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 e aí a pessoa, para ficar numa zona de conforto, ela acaba cedendo, e então essa parte da sedução também entra em vigor aí. Mas nós temos, então, essas 2 áreas que o inimigo usa para afrontar a nossa fé, para tentar nos derrubar. Então, nós temos aí os ataques vêm na forma daquilo que não desejamos, sofrimento, perseguição, ameaças, intimidação, dor, medo, dificuldade, frustração, estresse, ansiedade. E a sedução vem na forma daquilo que a carne deseja: prazer, desejos ilícitos, vícios, fortalezas, fortaleza no sentido do diabo colocar uma fortaleza na vida de uma pessoa, conforto, riquezas, coisas materiais, poder, fama, ambição egoísta e por aí vai. Agora, claro que muitas vezes Deus vai usar o sofrimento e essas coisas todas para ir moldando nossas vidas. Aí é diferente. Quando Deus nos põe à prova, então é para fazer realmente desenvolver aquilo de bom dentro da gente, aquilo sobressair. Quando o diabo nos tenta, e muitas vezes na Bíblia fala tentação, e aí quando descreve é realmente uma provação, mas é uma provação que vem dele, então por isso que é chamado de tentação. O diabo procura realmente fazer o pior sair, se sobressair na vida da gente. Então, Deus usa certas coisas para em termos de provação, de sofrimento, mas ele não usa intimidação, ele não usa, ele não traz medo e ansiedade. Isso é do inimigo. Se você está com medo, está estressado, frustrado, está com medo, isso pode saber que não vem de Deus. É bem claro isso aí. Bom,
Então, com esses desafios, ainda pensando na santificação, e nós falamos que os fiéis é que vão receber o galardão ou a recompensa, né? Diz lá Jesus às suas igrejas no Apocalipse. Podemos ver aí que quando aceitamos a Cristo, passamos para o lado de Deus, das trevas para a luz, somos redimidos, ou seja, comprados da escravidão e postos em liberdade. Agora, o problema é que às vezes a gente fica naquela coisa imatura, naquela carnalidade, e não entramos nas disciplinas e não entramos naquela seriedade, no foco realmente que é agradar a Deus. O foco ainda é agradar a si mesmo. É, muitas pessoas acusam o cristianismo ou a igreja de coisas que, na verdade, são culpa de ah, cristãos carnais, que dão um péssimo nome para a igreja e para o cristianismo, infelizmente. Temos que todos que tomar cuidado com isso, né? A Bíblia fala de uma coisa chamada ânimo dobre ou mente dupla, que dá a ideia de um coração dividido. Metade da minha mente ou do meu coração é devotado a mim mesmo, o foco é agradar a mim mesmo. Metade é para agradar a Deus. Eu quero agradar a mim mesmo e quero agradar a Deus. Enquanto a gente ficar nesse chove não molha, então a coisa, isso mesmo vai criar bastante estresse. E a gente acaba apanhando dos dois lados, né? Como aquele exemplo que eu lembro quando adolescente, talvez até pré-adolescente, o evangelista Billy Graham deu esse exemplo uma vez de um soldado, e parece que isso realmente aconteceu na Guerra Civil Americana. Ele queria trazer a paz entre as duas facções, o Sul e o Norte, e ele então colocou um dos uniformes era cinza, o outro era azul, né, dos confederados, etc. Então, ele pensou, eu quero trazer a paz entre os dois. Então, ele vestiu é, a parte de cima em azul e a calça em cinza, e saiu com uma bandeira branca, né? No meio dos dois, onde os dois estavam lutando. Você sabe como é que o pessoal lutava, né? Ficava uma parte aqui, uma parte ali, com seus canhões e não sei o quê, e atirando um no outro. Ele foi lá no meio com metade do uniforme de um e metade do outro, com a bandeira branca lá. O que vocês acham que aconteceu com ele? Apanhou dos dois lados, atiraram nele dos dois lados. Então, quando a gente tenta agradar a Deus e ao diabo, quando tenta agradar a Deus e a nós mesmos, a gente acaba apanhando dos dois lados. Não é um lugar bom para a gente ficar. Então, nesse processo, vamos continuar crescendo e passar para a, o crescimento espiritual, sermos pessoas espirituais cheias do Espírito, fiéis até a morte, pessoas maduras em Cristo, e vocês podem ver aí os outros versículos que aparecem aí, de forma que a gente alcance um coração íntegro, completo, totalmente dedicado a Deus. É um desafio? É. Temos um inimigo realmente feroz e sagaz, que não dorme, que não para, temos, mas nós também temos o Espírito Santo, e maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, nós chegamos ao final do nosso estudo com esse lembrete de que vamos estar adorando a Cristo, adorando a Deus por toda a eternidade. Então, a gente vê lá em Apocalipse 19, e esse trecho aí fala sobre aqueles momentos ou aquele tempo bem antes de Cristo voltar na sua segunda vinda com os seus santos para conquistar a terra, para dar um basta na guerra do Armagedon e estabelecer o seu reino milenar. Então,
Aí nós vemos aí a hora das bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro, e no final desse trecho diz: bem-aventurados os que recebem o convite, os que são convidados a essa festa, a esse casamento maravilhoso, onde Cristo vai estar oferecendo esse banquete para os seus fiéis. Então, lá em Apocalipse 19, de 6 a 8, nós vemos o quê? Vemos, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, e bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Então, aleluia. E é interessante ver aí, parece que são 4 vezes no capítulo 19 que aparece esse termo aleluia. Aleluia significa glória ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Yah, né? Aleluia. E Yah sendo Javé, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. E essa palavra aleluia, apesar da gente usar bastante hoje em dia, ela não aparece no Novo Testamento até o capítulo 19 de Apocalipse. É o único lugar e aparece aí 4 vezes. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí a hora realmente de regozijo, de celebração, de estar alegres diante dele e dar-lhe glória. Dar glória é exaltá-lo, é magnificá-lo, é dar crédito a ele por tudo que ele é e tem feito. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva é a igreja, os salvos, os redimidos, e já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos ou de retidão dos santos. Veja aí que os redimidos são chamados de santos na palavra de Deus, né? Então, nós terminamos aí o nosso estudo com essa, essa recordação de que um dia ah, todo sofrimento vai acabar, nós vamos reinar com Cristo, não vai haver mais rebelião, pecado, política e politicagem, não vai haver mais nada disso, mas Cristo vai reinar supremo, com justiça e retidão, e aqueles que são redimidos vão reinar com Cristo durante o milênio e depois por toda a eternidade. Então, ah, aqueles que completarem esse estudo, vocês podem receber, se quiserem, podem receber um certificado com o seu nome e tudo direitinho aí, certificado de participação ou de conclusão desse estudo. Você pode ir no nosso site, aí vocês podem ver aí, kingdomsecret.org, e aí vocês podem ver o resto aí, como chegar lá, e aí nós temos, vocês vão precisar, e não tenho lá ainda, já vai chegar lá, o documento para preencher sobre essa lição, o questionário. Já temos o questionário lá de todas as outras lições, e você preenchendo aqueles questionários e mandando para o e-mail que aparece lá, eu vou ver e aí então eu mando o certificado para os interessados. Também, só para mencionar que os recursos usados na aula de hoje vêm desse livro, King of the Kingdom of God, O Rei do Reino de Deus, e também alguns gráficos desse outro livro também, Visualize Ensinamentos Bíblicos,
também os dois disponíveis na Amazon. Um, sobre o Rei do Reino, ainda não em português. O outro, Visualize, em português. Então, mais informações e mais recursos no nosso site do Reino, né? E também, mais especificamente, e em português, acrescentando essa última parte, como já mencionamos aí. Então, que Deus abençoe a cada um que participou com a gente, cada um que está vendo esse vídeo, que Deus possa abençoar o seu estudo. Não pare por aqui, não pare por aqui, tem muito ainda para aprender sobre o reino. Eu fiquei 25 anos nesse estudo para escrever aqueles 4 volumes, mas eu ainda estou aprendendo constantemente mais e mais sobre o reino. O reino de Deus engloba tudo e é fascinante a gente continuar aprendendo. A melhor fonte é a própria Bíblia, claro, sem dúvida. Que Deus abençoe a cada um e obrigado pela oportunidade de apresentar esse estudo para vocês. Que Deus abençoe a todos.